De 2012 para cá, a Justiça brasileira julgou apenas 38% do estoque de processos de improbidade administrativa envolvendo crime de autoridades. Por que é incompatível o número de punições com a quantidade de escândalos? Quais são as dificuldades nesse tipo de julgamento? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Fábio Torres de Souza, que é titular da Vara de Fazenda e Autarquias da Comarca de Ipatinga, no leste de Minas Gerais. Ele é magistrado há 20 anos e já passou por 3 comarcas, Sabará, Araçuaí e Ipatinga, onde está há 16 anos. É também professor de Direito na Faculdade de Direito de Ipatinga, a FADIPA. Doutor Fábio, obrigado pela presença aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Obrigado pelo convite, Julião. Prazer é nosso. Bom, eu queria iniciar o nosso programa você explicando para o nosso telespectador o que vem a ser essa chamada improbidade administrativa. É crime de autoridade? O importante é o leigo ter noção, quando a gente vai cuidar de improbidade administrativa, de um conceito primordial que está na Constituição brasileira, que é aquele contido no artigo 1º de que o poder pertence ao povo e vai ser exercido por seus representantes ou de forma direta pelo próprio povo. Isso cria uma vinculação entre quem ocupa o cargo público e o povo de forma direta, ou seja, já que não podemos colocar todo o povo administrando o Estado, nós escolhemos elementos para administrar em nome do povo. Seus representantes. Os representantes do povo. Quer sejam os eleitos, quer sejam aqueles que ocupam cargos de função da administração pública. Todos têm responsabilidades. Todos têm responsabilidades. Então, essa função primordial para a gente entender o que é improbidade. E a partir daí a gente parte do princípio de que se eles estão ocupando em nome do povo, tem que agir com honestidade, legalidade, imparcialidade, tem que ter uma visão de que a coisa pública é feita para servir ao público e não para servir aquele que ocupa. Essa é a visão primordial que você tem que ter quando se cuida de improbidade. Como que se caracteriza, então, esse tipo de falha na administração ou de crime perante a lei, perante a justiça? Depois da Constituição de 88, nós tivemos um período extremamente importante para a história brasileira, que foi logo no governo Collor, a questão do impeachment, que fez com que a população fosse à rua e começasse a transformar em realidade aquela Constituição cidadã que o deputado Ulisses Guimarães tinha plantado no imaginário brasileiro. Então, nós criamos o conceito, a partir daquele fato histórico, de que precisava dar instrumento para a Constituição, que já se previa no artigo 37, parágrafo 4º, a questão da improbidade, do combate à improbidade, e surgiu em 92 a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, que fez 21 anos agora, em junho, para que se pudesse combater aquele desvio da probidade, ou seja, daquela honestidade, daquele bem-zelo com a coisa pública. Ou seja, em resumo, o senhor está apontando, o senhor está relacionando a improbidade com a corrupção, digamos assim, para ser mais genérico. A corrupção alguns casos, alguns exemplos para a gente. A corrupção é um dos casos mais clássicos de se ter improbidade. Embora a gente não possa esquecer que a lei trata também daquelas questões que causam enriquecimento ilícito do agente ou do ocupante de cargo público, da que causa dano à administração pública e daquela que ofende a administração pública pelos princípios da moralidade, da ilegalidade, né, da contratação de pessoas fora dos padrões normais, da utilização de meios escusos para fraudar concurso público, daquela série de instrumentos que vão fugir aquilo que o povo delegou ao seu representante, de tratar todos de forma igual, dentro de um princípio moral e ético que seja capaz de atender igualmente a todos. Ou seja, tem uma gama de situações aí que pode envolver, caracterizar esse crime de autoridade. Existe muita dificuldade, eu falei há pouco aqui, sobre as dificuldades no julgamento desse tipo de processo, porque sempre envolve, às vezes, um prefeito, um governador, ministro, secretário, presidente da República. É difícil esse tipo de processo para o juiz? É importante a gente ter a visão primordial do seguinte: hoje se consolida o entendimento de que todos são passíveis de serem sujeitos à lei de improbidade administrativa, exceto o presidente da República. Porque o presidente da República, a Constituição coloca ele lá no artigo 85, que vai ser julgado diretamente pelo Senado em crime de responsabilidade. É foro privilegiado isso? É foro privilegiado específico para o presidente da República nesse caso. Os outros também têm foro privilegiado? Os outros têm foro privilegiado, mas estão sujeitos à legislação da Lei 8429. Então, é importante a gente perceber que a legislação existe desde 92, nós estamos com 21 anos de legislação, mas ainda estamos caminhando na aplicação dessa legislação. Como você bem colocou no início do programa, nós temos um volume pequeno de soluções de processos em relação à demanda. Por quê? Porque nós temos um judiciário muitas vezes pouco estruturado para isso. Nós temos aqueles autores da ação, principalmente o Ministério Público ou as entidades que sofreram dano,
que não tem uma capacitação específica para se montar a ação como um todo e gerar prova suficiente para a condenação, né? E nós temos todo um gargalo de uma justiça brasileira que está assoberbada de processos, que faz com que todos os processos tramitem, nem todos tramitem na velocidade. Mas é fácil julgar o poder político, o poder econômico, por exemplo? A questão do julgamento demanda muito mais de prova do que de vontade. O magistrado não pode ter aquela visão, ele não o tem no Brasil como um todo, de que a lei foi feita simplesmente para punir. A lei foi feita para que você dê um processo legal, com toda a capacidade de prova possível, e se houver aquelas condições que a lei coloca, né, em conseguir caracterizar a improbidade e aí sim gerar a punição. Não se pode ter aquela ideia de que tem a lei, tem um ato, tem a punição simplesmente. Porque a lei não pune, né, simplesmente por punir o político despreparado, o agente que esteja incapaz para o exercício da função. A lei visa punir aquele que, por má fé, cometa um ato de improbidade, que são situações diferentes. Essa é uma situação objetiva, né? O incapaz de administrar bem não necessariamente vai ser um improbo. Perfeitamente. Bom, percebemos aí que há uma dificuldade também em caracterizar e identificar essa situação de crime de improbidade administrativa. Mas eu gostaria que o senhor explicasse isso no próximo bloco e se existem nas escolas judiciais um treinamento, uma orientação para que o juiz possa identificar e caracterizar esse tipo de omissão e de falha na administração pública. A gente volta em instantes.